Fala galera, beleza? Bom, vamos lá continuar aqui com as nossas aulas, com as dúvidas e sugestões dos inscritos, tá? Eu tenho aqui uma hoje, operando gatilhos. O que você vê como gatilho, tá? Muito legal. Isso aqui vai ser uma aula bem interessante. Eu vou deixar o operando gatilhos para fazer separado, tá? Eu acho bem legal que a gente dá uma desenhada de fato como a gente vai trabalhar gatilho, o que faz com que o preço se torne o gatilho, o que é que está dentro do gatilho ali. A gente vai dar uma dissecada de fato nesse ponto aí, porque é um ponto importantíssimo do nosso operacional aí. E sempre que a gente tem um gatilho aí dando um contexto para a gente, ele de fato ajuda muito, muito na nossa tomada de decisão, tá? Pessoal, eu vou pedir licença de 2 minutinhos de vocês, porque tem muita gente me mandando mensagem a respeito do curso lá, tá? Que eu tenho um curso gravado, que eu juntei a mentoria já com um vídeo que eu tinha feito para os mentorados, tá? E estão me questionando o conteúdo, o que que tem lá. Então, além de ficar falando, eu vou logo mostrar a estruturação de como está o curso, e aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês se vale ou não a pena. Ah, por que você não faz mais mentoria? Galera, é muito mais barato para vocês fazerem o curso e eu estar aqui para tirar qualquer dúvida, porque eu estou disponível praticamente 24 horas. Então, não é porque você comprou um curso que está gravado que eu não dou suporte, tá bom? Então, vamos lá, eu só vou mostrar aqui rapidinho, ó, o que que tem, tá? Eu estou aqui na plataforma da Hotmart. Apesar dela ser uma plataforma cara, eu acho que é uma ótima plataforma, fica bem legal aqui como fica dividido é, o cronograma, tá? Então, ó, tem bastante conteúdo, tá? Em cada aba dessa aqui, ó, nivelamento vai ter 9, depois peças operacionais tem 16. Lembrando que esses primeiros módulos são vídeos mais curtos e focados, tá? E aí ali na mentoria é que vem a cereja, que realmente disseca todo o conteúdo. Então, só para mostrar aqui a estruturação, ó, você vai entrar no nivelamento, você vai ter aqui o conteúdo do nivelamento, a gente vai falar da estrutura do Kendo, teoria de Dow, fractais, e aqui a gente entra em alguns pontos, como ponto de parada, gatilho, tudo que eu vou deixar, como vai estar em vídeo, só vocês ir olhando aqui, ó, o conteúdo que tem, desde a estrutura de Kendo a contextos e alguns já padrões. Então, terminando ali o nivelamento, a gente entra em peças do operacional, de fato a gente vai ver a nomenclatura que a gente usa ali no nosso dia a dia. 60 minutos, violadas, tem várias aulas de violinadas aqui, né? Porque é um movimento bem específico, então eu tentei dar uma aprofundada nisso. Aqui a gente entra em contextualização, né, de rompimentos, negação, Fibonacci, enfim, tudo que conta o nosso operacional. Tem até teste de Kendall, obrigação, enfim, todo o conteúdo ali separado por peças, né, por fractais do operacional. Aqui, praticando operacional, vai ser umas aulas um pouco mais práticas, fazendo backtest, algum replay, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente fala um pouco de gerenciamento. Depois a gente passa aqui, que eu deixei, uma jornada da consistência, que é praticamente operando um mês todo, né? A gente fez um sorteio de um mês e planejou um gerenciamento. Então, eu sei que o plano disso aqui foi buscar operações de pelo menos 100 pontos. Então, a gente buscava pelo menos 300 pontos no dia, ou seja, fazia 3 operações de 100 pontos, que é o jeito que eu comecei, tá, galera? Então, eu resolvi trazer isso aí num conteúdo é, educacional. E aí, obviamente, tem a relação de stop para gain, enfim, vai estar de 1 para 1, mas isso aqui tá tudo descrito em cada vídeo que a gente faz aqui, tá? Então, aí são mais 17 vídeos aí de operações seguidas, tá? E depois, eu acho que o mais bacana foi a mentoria que eu fiz com o pessoal e realmente tá extremamente destrinchada, tá? Foi por isso que eu dei o nome de lógica operacional. A gente vai colocando etapa por etapa, gráfico por gráfico, se vale a pena adicionar o time frame, se não vale, enfim, aqui vai estar tudo bem detalhadinho, tá? A gente colocou bastante coisa aqui, tem aqui o operacional de gatilho a gatilho, que é um operacional diferente, que teve gente que gostou muito disso aqui, mas enfim, a estruturação é essa aqui, ó. Aqui tem bastante coisa também, só que são mais 36 vídeos, desde a parte
teórica até a gente trabalhar bem a prática. E, obviamente, pessoal, quem for fazer isso aqui, é só me chamar lá no Telegram, no Instagram, enfim, se sentir alguma dúvida, é só avisar, beleza? Isso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que eu guardo com muito carinho, que é aí o feedback, né? Feedback do pessoal aí que está aí seguindo o operacional. Tem muita coisa legal aqui. Isso aqui, na verdade, é o meu motivador, tá, galera? Basta eu abrir isso aqui, essa página que eu guardo, ler algumas mensagens e eu me sinto feliz em trazer coisas para vocês aí, que realmente, né, levanta o ego da gente aí para continuar trazendo conteúdo e saber que a gente está produzindo aí realmente um produto que faz sentido, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar aí. A gente vai falar de gatilho. Primeira coisa que vocês já podem anotar aí. Vou colocar aqui. Texto. Toda negação é um gatilho. Mas nem todo gatilho é uma negação. Beleza? Ou seja, pessoal, quando o preço está subindo, vou fazer o desenho aqui. Vamos supor que a gente tem o preço aqui subindo. E aí ele dá um candle negando, certo? Então, eu quero dizer que o quê? Esse cara aqui, ele é um gatilho. Por quê? Por definição que a gente tem, né, na literatura ali, o gatilho é todo preço que reverte ou tenta reverter o movimento. Esse cara aqui, você acha que ele fez o quê? Ele, de fato, ou momentaneamente, ele fez uma reversão de movimento, certo? Então, o que é legal aqui? Ele já cabe FIBO nele, tá? Toda negação, o próprio candle já vai ter uma FIBO nele mesmo. Por isso que a gente fala, negou, a gente espera ele corrigir 50% do candle e de repente vai. E aí, beleza. Toda negação é um gatilho, certo? Mesmo o candle for cheio desse jeito, ó, gordo, ele para mim, ele vai ser um gatilho, tá? Mas nem todo gatilho precisa ser uma negação. Como assim? Cara, se além desse cara fazer isso aí, vamos supor que ele não nega. Ele faz isso aqui, ó. Ele vai abrir aqui, deixar bem magrelo mesmo, e ele deixa um maluco desse jeito aí. Esse cara aqui, a gente costuma dizer que ele, por morfologia, né, por fisiologia dele aí, ele é um gatilho. Por quê? Ele tem mais pavio, ele tem mais zona de proteção do que corpo. Mesmo ele não fazendo negação desse ponto, ele entra numa fibo de gatilho também, tá? E isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes o preço vai abrir e vai cair direto. Vocês já viram isso acontecer? Ele já abre ali na região do próprio 50% do próprio gatilho e despenca. Isso em gráficos maiores, de repente, se olhar, é muito importante, porque se esse candle, por exemplo, for de 60 minutos, lá nos 5 minutos, se a gente estiver olhando uma estruturação, né, alguma coisa nesse sentido, a grande probabilidade é que ele rasgue para baixo nesse ponto aí, tá? Então, essa é a diferença. Galera, o que acontece dentro do gatilho? Por que ele é tão importante, né? O gatilho, por exemplo, se esse gráfico aqui, opa, se esse cara aqui, ele está nos 5 minutos, vamos até colocar um gatilho diferente, que fica mais legal do que eu quero dizer. Colocar o famoso dojizão mesmo, que é o gatilho raiz, tá? Fazer ele... Gatilho, certo? É um doji aí que a gente costuma... o nome, a nomenclatura dele é o doji, né? O doji, ele por si só, ele já é um gatilho, tá? Por quê? Porque não tem corpo, né? Ele só tem pavio, é uma zona de indecisão. O que vocês têm que levar em consideração? Por que ele se torna importante? Porque dentro desse cara aqui, galera, o preço está acumulado. Ou seja, se eu estou olhando um gráfico de 5 minutos,
Geralmente, se você olhar lá no 1 minuto, ali, né? Se a gente fosse dar uma... Isso aqui virasse uma lupa, eu teria o quê? Isso aqui. Vou colocar o... Aí tentou subir, aí tentou descer. Trocar a cor aqui para ficar legal. Eu teria uma zona de acumulação. E o que que define um gatilho, cara? Porque o gatilho ele pode ser um gatilho de continuidade, ele pode ser um gatilho de reversão, ele pode só ser um gatilho por morfologia e não servir para nada, né? Como que a gente vai saber de fato qual que é a função desse cara aí? Não tem, quando ele se forma, a gente não tem noção de qual que vai ser a finalidade, né? Lógico, entendendo um contexto, dependendo do ponto que você está, a gente faz um pressuposto, uma probabilidade. Mas, de fato, a gente só vai saber o para que aquele gatilho serviu depois que o preço se movimentar, galera. Então, a gente precisa que isso aqui dê continuidade, ou para cima ou para baixo, para a gente, de fato, usar o gatilho nas nossas operações, né? Que entra aí, operacionar o gatilho. Se, por exemplo, nesse exemplo aí, o preço ele está aqui, né? Ele fez só uma confirmação de rompimento e aí depois ele jogou o preço lá para cima, certo? Para que eu vou usar esse cara então? Cara, eu vou usar ele como suporte. Lembra que aqui, num gráfico menor, eu vou ter uma zona de acumulação. Eu vou ter uma zona que o preço ficou fazendo isso aqui, ó. Ficou acumulando, acumulando, acumulando. Então, o que acontece? Quando o preço voltar nesse ponto aqui, né, que ele costuma fazer muito, né, que vai estar ligado geralmente a uns 50%, alguma coisa nesse sentido, eu vou usar justamente esse maluco aqui como meu suporte para possivelmente fazer uma operação. E lembre-se que é importante tanto a máxima quanto a mínima dele, tá? Às vezes até os 50% do gatilho, tá? Eu já vi muito operacional aí que eles deixam aqui um caixote, né? Em cima do gatilho aqui, máximo mínimo, 50%, e o preço trabalhando aqui dentro, ó, é a zona de possível operação, nesse caso aqui para a compra, certo? Então a gente precisa da definição, porque nesse caso aqui, ele foi um gatilho o quê? De continuidade. Ele simplesmente montou um gatilho no meio do movimento e o preço deu continuidade. Então, quando o preço voltar lá, o que que eu espero dele? A continuidade. Diferentemente seria, vamos fazer aqui, se acontecesse isso. Tirar, tirar, tirar. O preço daqui, ó, veio, despencou. Puxa, meu mouse tá uma bicheira. O preço saiu dali do gatilho, despencou. O que que é esse? É o gatilho do que isso aqui? É um gatilho de reversão, né, galera? Então é aquele famoso gatilhinho que fica lá em cima esperando fazer o teste de novo para possivelmente fazer com que o preço volte a cair. O que que a gente espera aqui? Como que eu vou operacionalizar esse cara? Acontecendo isso aqui, né? O preço volta lá, nega o ponto, né? Muitas vezes ele dá a venda no próprio candle, mas o ideal, né? A gente até comentou isso, é que ele pare e respeite, e aí te dê uma venda na abertura aqui do próximo candle, tá? De preferência ele testar aqui e cair. Então esse aqui, diferentemente do outro, não foi um gatilho de continuidade, porque o preço não continuou. Ele fez uma reversão. Ah, mas então como é que eu vou saber se é de um ou de outro? Cara, primeira coisa, você vai usar o contexto a seu favor. Onde que você está? Onde que está dando esse gatilho? É topo? É mais fácil ser um gatilho de reversão. Onde que está dando esse gatilho? É num movimento de retração? Então pode ser que ele só estique, né? Ele faça um movimento de continuidade. Então, isso vai ser relevante o ponto que você está no gráfico para a gente entender aquele gatilho do que para que serve, né? Os mais interessantes geralmente são esses gatilhos que ficam em pontas, né? De regiões. Ele forma, depois vai embora o preço, né? Olha aqui, ó, que legal. Esse cara aqui, ó, o que aconteceu com o preço dentro dele aqui, ó, o dojizão, ó. Ó, como ele é uma zona de acumulação, né? E o preço, quando rompe ela, olha lá, ó,
ele tende a andar. Então, são pontos bem relevantes que vocês devem ficar observando e procurar realmente no gráfico, tá? Ó, primeiro candle do dia, né? Rompeu o gatilhão do dia. Esse cara aqui, ó, virou um gatilho do quê? De reversão, ó. É quase um doji, ó. Ele tem mais pavio, tem pouco corpo. Rompeu ele, olha lá, ó. Veio testar. Segundo toque, deu operação. Aqui é outro gatilho? Sim, é outro gatilho. Podia ter dado operação nesse cara? Podia, se o contexto estivesse favorável, né? Que eu estava vindo de 50%, podia vir buscar fundo. Enfim, eu vejo, simplificando, galera, eu vejo os gatilhos da seguinte forma. Ou ele vai estar já numa negação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um rompimento e esse cara negou. Então, máxima, mínima, 50%. Ele por si só, ele é um gatilho, certo? Não sei se o preço vai respeitar para subir ou não, mas se houve negação, ele pode ser, né, um cara que vai startar o movimento de alta. Ou ele vai ter a morfologia de gatilho. O Ken do Ariel é um gatilho, né? Ó, gatilho, gatilho. Esses caras aqui, ó, sempre que vão ter pouco corpo, mais pavio, eu levo sempre em consideração de gatilho. Mas não é porque fez o gatilho que, de certa forma, vai ter algum tipo de relevância, né, no momento. É sempre interessante a gente esperar o preço trabalhar e aí a gente validar o gatilho depois, tá? Então, de forma resumida, é toda negação e todo candle que apresenta morfologia de muito pavio e pouco corpo, tá? É esse tipo de morfologia aqui. Muito pavio e pouco corpo. Principalmente esse cara aqui, né? O dojizão, esse sentido. E aí, obviamente, eles têm que estar bem posicionados, né? Não adianta esses caras aparecerem em consolidações, né? Eles só servem para falar que está mais consolidado ainda, que o negócio não está andando. Olha lá, ó. Dá o doji, ó, começa a acontecer, ó. O preço fica trabalhando no meio, porque é uma zona de briga. E a gente vai usar ele depois que o preço estourar, tanto para um lado ou para o outro, né? A gente tem essa confirmação. Beleza? Depois a gente faz aí uma parte prática tentando operacionalizar isso aí, até porque a próxima dúvida vai estar relacionada, tá? Que aqui é como juntar fibo, gatilho e kendo a kendo. Então, é basicamente todo operacional, né? Então, como o próximo vídeo vai ser esse tópico, então eu achei melhor passar isso aqui primeiro, e aí o próximo a gente vai operacionalizar esses caras aí, tá? Junto com o resto do contexto. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso aí. Se a dúvida, se ficou alguma coisa, deixa no comentário aí, para que eu possa tentar esclarecer de outra forma, tá bom? Espero que tenha ajudado e até a próxima.